Olá, o Opinião está no ar e hoje o nosso entrevistado é o presidente da AMAGES, Associação dos Magistrados do Espírito Santo, Ezequiel Turíbio. Vamos falar de alguns assuntos, entre eles uma campanha da AMAGES pela valorização do trabalho dos magistrados, uma campanha que visa também dar maior conhecimento à população sobre o papel dos juízes de direito. Outros assuntos também, como a conjuntura política no país, em que alguns setores reclamam em que poderia estar havendo uma judicialização da política. O magistrado vai fazer um comentário para a gente também a respeito desse aspecto. Bom, doutor Turíbio, é um prazer recebê-lo aqui na Opinião. Prazer, Vanderlei. Bom, primeiro eu queria que o senhor explicasse para a gente, o papel da AMAGES, o que é essa associação, há quanto tempo ela funciona aqui no Estado e quantos juízes ela congrega. Vanderlei, o juiz ele não pode ser sindicalizado. Essa é uma disposição constitucional, mas ele pode se associar. E a associação ela congrega todos os juízes do Estado do Espírito Santo, também alguns juízes federais e do trabalho. E ela atua há quantos anos já? Vai fazer 50 anos no próximo mês de agosto. O que o senhor destaca entre os trabalhos que os senhores têm desempenhado nos últimos anos aqui no Estado? A associação ela tem um trabalho cultural, tem um trabalho de zelar pelo respeito à prerrogativa do magistrado e também mostrar qual é o papel que o magistrado desenvolve junto à sociedade. Ela representa também, pode representar o magistrado em alguma questão que seja diretamente de interesse dele, por exemplo, alguma acusação que ele venha a receber, de vez em quando a gente vê na mídia, todos os setores, pode haver algum caso, até mesmo na magistratura, de alguma denúncia, alguma coisa. A associação também tem algum papel nisso? Sim, se tiver violação de prerrogativa do magistrado ou de toda a categoria, a associação ela tem legitimidade para representá-lo em juízo, ou em nome próprio ou em nome do próprio magistrado. Tá bom, magistrado. Eu queria que o senhor explicasse agora essa campanha, Por que essa campanha de maior conscientização? A população ainda desconhece um pouco o papel do judiciário? O que os senhores pretendem com essa campanha? Desconhece, apesar de existir no Poder Judiciário Nacional aproximadamente 100 milhões de processos, se levarmos em consideração 2 pessoas por cada processo, nós temos 200 milhões de pessoas dentro do Poder Judiciário. Mas ainda assim, o trabalho do Judiciário, o seu dia a dia, é pouco conhecido da população. E essa campanha tem por objetivo mostrar o cotidiano do Judiciário, quais tipos de ações que ele atua, qual é a proximidade que o serviço judiciário tem do cidadão. No nosso caso aqui da Justiça Estadual, nós estamos mostrando nessa primeira fase da campanha medidas simples, em que o juiz atua, principalmente no caso de proteção à dignidade da pessoa humana. O exemplo mais clássico é o caso das mulheres, da proteção à mulher, proteção ao meio ambiente, proteção à liberdade, proteção aos direitos dos idosos e outros temas sensíveis para o cidadão e para a sociedade. Além do trabalho jurisdicional em si, os juízes então atuam também em algumas outras situações? Atua. O juiz ele fiscaliza os presídios, fiscaliza as instituições de internação de menores, o juiz vai ao hospital verificar em determinadas situações, no caso de interdição, qual é o estado de saúde do paciente, se justifica aquela ação ou não. Muitas vezes o juiz vai ao local do fato para ter uma melhor compreensão e certeza na hora do julgamento. É um esforço para que a população, o cidadão comum, possa se aproximar mais do judiciário, nesse sentido? Sim, a população, de uma forma geral, ela acha que o juiz é inatingível, Mas, na verdade, não é assim. Todos os dias, nós temos uma prestação jurisdicional 24 horas por dia. Qualquer hora que você chegar no fórum ou no Tribunal de Justiça, vai ter pelo menos um juiz de plantão. E o atendimento é direto à população. O próprio juiz atende, lógico, tem todo o corpo de servidores, que é importante para o Poder Judiciário, mas o juiz atende diretamente o advogado ou o próprio cidadão. O senhor acredita que o processo de democratização, redemocratização do país a partir de 88, da nova Constituição, contribuiu para tornar o judiciário um poder mais aberto? Porque na época anterior, percebia-se uma instituição um pouco mais fechada, Alguns juízes, por exemplo, não davam entrevistas, hoje a gente já vê um judiciário mais presente,
na mídia, mantendo esse contato direto com o cidadão, estimulando a cidadania e o próprio processo de democratização do país, né? O senhor acha que houve essa abertura, é uma consequência desses novos tempos que o país está vivendo? Vanderlei, nós podemos pensar no judiciário em dois momentos, antes e após a Constituição de 1988. Antes de 1988 havia, sim, uma cultura. Na verdade, havia até uma recomendação dos estudiosos do direito, né, os doutrinadores do direito, que o juiz deveria ficar distante para não ter a sua independência e imparcialidade comprometida. Com a Constituição de 1988, houve uma evolução dos doutrinadores, das próprias faculdades de direito, né? E aí passou-se a ter uma outra visão do juiz. E aí passou a ocorrer uma recomendação dos órgãos superiores que regulamentam a função da magistratura, mais recentemente o CNJ, para que o juiz se aproximasse da população, para que o juiz se demonstrasse uma pessoa humana. O juiz ele sai da sociedade, ele é um produto da sociedade e no exercício da sua função, ele não pode ficar distante da sociedade. E nesse aspecto a Constituição foi muito importante, porque permitiu um maior acesso da população ao judiciário. O senhor teve uma passagem também pela escola da magistratura, né? Isso. O papel da escola da magistratura nesse sentido, de tornar a instituição, o Poder Judiciário mais aberta à população, como é que o senhor avalia, o senhor que teve uma participação lá dentro? A criação das escolas da magistratura foi extremamente importante, porque permitiu um avanço institucional, principalmente nessa mudança da cultura do acesso ao juiz. Por intermédio da escola da magistratura, passou-se a qualificar os juízes, a mostrar para os juízes que eles têm que permitir o acesso ao cidadão. Que o juiz ele tem que receber o cidadão no seu gabinete, ele tem que ouvir e aí, lógico, decidir com a necessária imparcialidade e independência. Mas esse acesso do cidadão é extremamente importante. Afinal de contas, os nossos salários são pagos pela sociedade, pelo cidadão. Doutor Turíbio, eu queria uma fala do senhor a respeito do momento político, né? Nós tivemos a fase do mensalão, em que houve uma atuação destacada, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O relator do mensalão, ministro Joaquim Barbosa, ministro aposentado, hoje aposentado, com uma atuação ali importante naquele processo. E hoje também uma possibilidade de impeachment da presidente ou não, isso está em fase de discussão. E o judiciário sendo chamado também para dirimir a respeito de algumas questões rituais. Alguns setores reclamam, falando que estariam judicializando a política. Como é que o senhor analisa essas críticas? Na verdade, a Constituição ela reservou ao Poder Judiciário uma prerrogativa, que qualquer causa pode ser discutida no judiciário. Então, o acesso das instituições ou do cidadão ao judiciário é ilimitada. E nesta condição, muitas vezes os próprios partidos políticos ou os parlamentares levam as demandas ao judiciário. É lógico que o judiciário não pode se inserir no mérito do debate político, não é este o papel judiciário. Mas a regulamentação, o procedimento, as regras, o olhar para a prerrogativa do parlamentar, isso sim, isso pode ser debatido e cabe ao judiciário estabelecer os parâmetros, né? Verificar se algum dos direitos constitucional previstos, principalmente nos direitos fundamentais do cidadão, da sociedade, do próprio parlamentar e da própria atividade do parlamentar, estão ou não sendo violados. Esse é o papel do judiciário. Agora, interferir na decisão política, isso a Constituição veda e realmente o Poder Judiciário não pode se miscuir nessa atividade. Agora, no procedimento, né, até porque o procedimento dos trabalhos parlamentares está previsto em leis, regimento internos, né, que são normas. E nessas normas o Judiciário é o fiel da balança para dizer, olha, o procedimento é este e essa conduta da mesa diretora, ou até propriamente do Congresso Nacional, representado pelas suas duas casas, está ou não observando o devido processo legal previsto pela própria norma criada pelo Parlamento, né?
O Supremo, então, atua como guardião da Constituição, até mesmo, em último caso, do próprio regimento do Poder Legislativo, se houver um descumprimento. Exatamente. Essa questão do impeachment ela foi levada ao Supremo Tribunal Federal por um partido político importante, né, com uma ampla atuação, que questionou o procedimento adotado na Câmara Federal para a formação da comissão que iria verificar o procedimento do impeachment. E se o judiciário ele instado a se manifestar, ele não pode negar. Ele não pode negar a jurisdição. Isso está na Constituição Federal. O juiz não pode dizer, eu vou deixar de receber isto ou aquilo. O juiz ele tem que dizer qual é o direito. E é nesse sentido que o juiz atua, é nesse sentido que os órgãos jurisdicionais atuam. Eu queria uma fala do senhor também, doutor Ezequiel, a respeito dessas ações, né, centradas em Curitiba, através de uma coordenação do juiz Sérgio Moro, a Operação Lava Jato. O que o senhor diz sobre esse momento que a gente está vivendo? É uma operação importante, se questiona a legitimidade ou competência do juiz para toda essa ação, mas tem um procedimento no Código de Processo Penal chamado conexão, um instituto chamado conexão. Por intermédio desse instituto, um juiz que inicialmente não é competente, ele pode se tornar competente. O que é a conexão? Numa linguagem bem popular, é uma ligação entre pessoas, uma ligação subjetiva ou uma ligação objetiva de fatos. É o caso da Lava Jato. Pelo que vem saindo na mídia, eu não conheço o processo em seus detalhes, então a gente comenta aqui o que é vinculado na mídia, há uma ligação muito grande aí entre pessoas e fatos que justifica essa atuação do juiz federal, Moro, em fatos que teriam ocorrido em vários estados da federação. E é por esta razão que ele é competente. E o Supremo tem afirmado isso, que ele é competente em razão desse Instituto da Conexão. O importante desse tipo de processo é que se permita que os réus tenham o direito à ampla defesa e o contraditório. Isso é extremamente importante, isso faz parte das garantias constitucionais previstas no artigo 5º da Constituição Federal. Isso que é o essencial. Havendo respeito a esses dois institutos, ampla defesa e o devido processo legal, no mais é mérito, é discussão de prova, tem prova, condena, não tem prova, não condena, o juiz está na dúvida, absolve, aplica-se o princípio do indúbio pro réu. No mais, segue-se o procedimento regular. E o Supremo Tribunal Federal, todas as vezes que tem sido chamado para verificar a regularidade desse processo, tem dito, olha, a atuação do juiz está correta diante da Constituição e do Código de Processo Penal. Doutor Turíbio, nós vamos fazer um rápido intervalo. Você que nos acompanha, não saia daí, já já a gente volta, é rapidinho. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje entrevistando o presidente da AMAGES, Associação dos Magistrados do Espírito Santo, juiz Ezequiel Turíbio. Bom, a gente estava falando no bloco anterior a respeito, né, desse trabalho do judiciário, atuando em várias frentes, inclusive a questão da Operação Lava Jato. Eu queria uma fala do senhor sobre como que o senhor vê esse momento. O senhor acredita que o país esteja passando por uma fase na qual vá superar e transportá-lo para um novo momento de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento da democracia? Como que o senhor vê essa situação nossa? Vanderlei, o nosso país, a partir da Constituição de 1988, ele vem adquirindo a cada ano uma maturidade democrática muito grande. Isso já foi demonstrado em diversos momentos. Vou ficar aqui em duas situações apenas para ilustrar. O caso do impeachment do presidente Collor. Naquela ocasião se dizia que o país ia mergulhar numa crise que não seria superada e havia até um certo receio de se voltar à ditadura. Mas por intermédio das suas instituições, do parlamento, do judiciário, né, se conseguiu superar, superamos as dificuldades econômicas e o país voltou a viver uma situação de normalidade. Essa situação, ela permitiu que a sociedade
tivesse um amadurecimento, o intermédio das escolhas dos seus parlamentares, o intermédio da consolidação das instituições. E chegamos agora nesse novo pedido de impeachment da presidente da República. E nessa mesma situação, as instituições se demonstram-se de forma muito sólida. Portanto, essa crise ela vai passar. E as instituições terão esse papel extremamente importante. Lógico que nós temos aí uma crise econômica aliada a uma crise política. E uma coisa depende da outra para que sejam superadas. Quando a crise política tiver sido superada por intermédio do parlamento, com certeza vai haver um equilíbrio econômico e aí vamos superar. Na década de 80 e 90, nós já passamos por uma crise que eu acredito que tenha sido até mais profunda do que agora. Mas boa parte da população não viveu aquela época, né? Não tem a lembrança daquela época, principalmente os jovens aí com menos de 30 anos. Eles só têm a lembrança dessa crise agora. Mas na década de 90 nós tivemos uma inflação de 80%. Se pensarmos na época do Collor, a inflação estava altíssima, a economia totalmente desorganizada, não se via luz ao fim do túnel, vários planos econômicos. E a sociedade brasileira superou isso tudo com muita tranquilidade. Só acredita que estejam cuidando bem da democracia? Já há alguns setores aí pedindo, se você citou a questão da ditadura militar, alguns setores, inclusive jovens, embarcando nessa ideia de que na época dos militares era supostamente melhor, tal, algo que realmente não condiz, né, com os fatos, já que era uma ditadura mesmo que a gente viveu. Mas pessoas novas que não vivenciaram isso, embarcando nessa ideia. Então, até que ponto o senhor acredita que as pessoas que lutaram pela democracia, muitas não estariam, de repente, precisando cuidar melhor dessa riqueza que a gente tem, que é o Estado de Direito Democrático? Esta é a beleza da democracia, Vanderlei. Pensa bem, na época da ditadura, aqueles que lutavam pela democracia foram presos, alguns mortos, né? Milhares foram mortos, exilados, famílias perderam entes queridos, simplesmente porque havia um grito de liberdade. Liberdade no seu sentido mais amplo. Na ditadura, na democracia, não existe isso. Na democracia você pode expressar as suas ideias, ainda que pareçam absurdas. É o caso daqueles que pedem o retorno à ditadura. Então, eles pedem o retorno a esse sistema e nada lhe acontece, porque vivem numa democracia. Se fosse o inverso, com certeza estariam nos porões da ditadura. Não há sistema melhor do que a democracia. Pode ser um sistema imperfeito, porque na natureza creio que não existe nada perfeito, somente Deus, mas ainda não se descobriu nada melhor ou um sistema político melhor do que a democracia. Aqueles países que ainda vivem num estado de ditadura, o cidadão ele não tem liberdade sequer de escolher o que ele vai comprar. A religião, ele sequer tem a liberdade religiosa, e muitas vezes não tem a liberdade da profissão, não tem a liberdade do ensino, aprendizagem. Enfim, é um Estado onipresente que sufoca o cidadão. É uma minoria, né, que pede esse retorno à ditadura e creio que isso não vai avançar. Apenas eles têm a liberdade de uma democracia ter uma pluralidade de pensamento, apenas isso. É um saudosismo que não tem mais espaço na democracia. E graças a Deus, isso se deve à consolidação das instituições na forma que eu já mencionei. Doutor Ezequiel, a questão do CNJ aqui também é um órgão que é resultado aí desse processo, né, dos novos tempos, a democratização. E alguns setores da magistratura chegaram a reclamar de que o CNJ estaria tendo superpoderes, tal, alguma tentativa que não diria exatamente de um esvaziamento de poder, mas de diminuir um pouco as prerrogativas do Conselho Nacional de Justiça. O senhor acha que o Conselho Nacional de Justiça está atuando bem ou deveria ter alguma mudança? O Conselho Nacional de Justiça ele foi instituído pela Emenda Constitucional 45. É um órgão muito novo, que ainda precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Mas, sem dúvida alguma, entre os erros e os acertos são muito maiores. E hoje você vê assim, de forma muito clara que
o CNJ fez um bem ao Poder Judiciário. Ele é um órgão que, em sua composição, tem juízes, membros da sociedade, escolhidas pelo Parlamento, pelo Congresso Nacional e também por outros órgãos, mas ele vem, assim, tendo um papel central nas políticas públicas que o Poder Judiciário tem que se desenvolver, na melhora da prestação do serviço público, desse serviço chamado serviço jurisdicional. Então, nesse aspecto, ele é muito importante, mas é um órgão muito novo e precisa caminhar. Essa caminhada é longa e nessa caminhada se comete alguns erros, mas isso não justifica a extinção do órgão. Pelo contrário, é só um aperfeiçoamento que precisa. Após o CNJ, o senhor acredita que melhorou um pouco o funcionamento da justiça no sentido da agilidade? Porque ainda demora muito em alguns casos. Nós temos, por exemplo, o caso do TRT em São Paulo, do juiz Nicolau, envolvendo também o ex-senador Luiz Estevão. Isso tem mais de 20 anos. Agora que o ex-senador Luiz Estevão, né, que renunciou, me parece que ele renunciou para não ser cassado, foi condenado a 30 anos de prisão. Quer dizer, toda uma geração se passou, ele chegou a ser preso alguns dias, depois saiu e até hoje me parece que ele pode recorrer ainda. Por que ainda a justiça ainda é muito lenta, principalmente quando envolve pessoas poderosas que têm poder de contratar advogado, de recorrer e tal? A justiça é lenta porque nós temos uma cultura do litígio no Brasil, que por um certo ponto ela é positiva, mas por outro lado ela é negativa. Em primeiro lugar, ela é positiva porque permite que o cidadão, por intermédio da instituição Poder Judiciário, resolva seus conflitos, né? Não procura fazer a justiça com as próprias mãos ou o exercício arbitrário das próprias razões. Ela procura a instituição para resolver o seu litígio, o seu conflito. Por esse lado, é muito positivo. Se permite evita danos maiores para a sociedade. Já pelo lado negativo, pelo viés negativo, é ruim porque é uma demanda muito grande do Poder Judiciário, 100 milhões de processos. Nós temos no nosso país, nos vários tipos de justiça, menos de 20 mil juízes. Isso é muito pouco. Isso gera essa demora. Não é só esta causa, existem outras causas. O nosso sistema recursal permite que o cidadão recorra de todas as decisões. E aí temos esses processos que demoram 30 anos, da forma como foi mencionado. Há a necessidade de uma reforma legislativa, tornar o sistema mais enxuto, um sistema mais racional. A partir do momento em que o parlamento resolver esse problema de legislação, a justiça vai tornar-se mais rápida. E também está se adotando novos métodos né, de solução de conflitos. A justiça restaurativa, está se investindo na conciliação, está se investindo na mediação, mas depende ainda de uma cultura, de desenvolver uma cultura do cidadão, ele levar a demanda ao judiciário e sentar numa mesa de negociação para conciliar. Isso ainda temos que mudar a cultura. E mudança de cultura não se faz de um dia para o outro, às vezes leva gerações, né? Agora, magistrado, uma coisa que muita gente não entende, quando sai assim, alguma notícia de algum juiz, tal, ainda bem que minoria, porque o judiciário, no geral, tem trabalhado muito para o país, né? Principalmente nesse momento de crise que a gente está vivendo, né? Tem tido uma atuação destacada. Mas casos isolados de um juiz ou outro que às vezes acaba sendo até comprovado aí alguma irregularidade cometida. Por que eles são aposentados? Em primeiro lugar, Vanderlei, as instituições são feitas de homens, né? E os homens são imperfeitos, são pecadores e às vezes até criminosos, né? E todas as instituições têm problema porque elas são feitas de homens. O importante, quando surgem esses problemas em qualquer instituição, é que ela tome a providência adequada para aquele caso. No caso do serviço público, a demissão. No caso do parlamento, não se votar mais nele. No caso do juiz, as corregedorias tomar medidas duras. Mas no caso específico da magistratura, de fato, nós temos na LOMAN que se o juiz pratica uma irregularidade administrativa, a pena máxima é a aposentadoria. Um segmento importante da magistratura não concorda com essa pena. Acha que é hora de mudar.
ela foi instituída na época da ditadura, em 1979. Naquela época se justificava. Uma das primeiras coisas que a ditadura faz é perseguir os juízes. Há uma razão histórica para isso, para que o juiz julgue de acordo com os interesses dos detentores do poder da ditadura. E os juízes perseguidos, eles sequer poderiam exercer a outra profissão, principalmente a de advogado, de professor e etc. Então foi uma forma encontrada para dar uma proteção àqueles juízes que, porventura, fossem perseguidos pela ditadura, que pudessem ter garantido o seu meio de vida, de subsistência. Mas só que nós entramos num Estado democrático de direito, e aí precisa efetivamente mudar, e com o encaminhamento da nova LOMAN para o Congresso Nacional, acreditamos que haverá mudanças. Doutor Turíbio, só para a gente encerrar, nosso tempo já está chegando ao final, eu queria que o senhor fizesse um chamamento, então, para a sociedade aí, voltado para essa campanha de divulgação do papel dos senhores enquanto operadores do direito na magistratura. Bem, cidadãos, caros amigos da sociedade, nós estamos com essa campanha na rua, estamos mostrando que a missão do juiz é proteger a vida, esta é a principal missão inserida na Constituição. Estamos utilizando uma linguagem que toda a sociedade possa entender. No ano de 2014, 2015, nós realizamos aqui no Espírito Santo quase 500 mil audiências. Foram deferidas 18 mil medidas protetivas às mulheres. Nós deferimos mais de 5 mil procedimentos de internações e atendimentos de saúde à população. Atuamos na proteção da liberdade, na proteção das populações vulneráveis. Esta é a atuação da magistratura. Obrigado, doutor Ezequiel Turíbio, falando para a gente a respeito do trabalho do judiciário e do papel também dos juízes, dos magistrados em todo o país. A você eu agradeço pela sua audiência, lembrando que o programa Opinião pode ser visto também pela internet. O nosso site é o www.al.es.gov.br. Até nosso próximo encontro.